Ei, pessoal do grupo familiar, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, né? Quero deixar aqui uma meditação e uma motivação para você estar meditando nesse dia. Hoje eu quero compartilhar sobre promessa de direção. Se você tiver sua Bíblia aí, por favor, quero que você abra no Salmo 25, versículo 12, e Josué, capítulo 1, versículo 9. Vou lê-los, em sequência. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é promessa de direção. E um assunto nada tão pertinente, para a gente compartilhar nesses dias, que a gente tem estado recolhido, apesar de que a gente sabe que a nossa cidade, principalmente, ela está bem ativa, As lojas estão ficticiamente com portas fechadas, Então a cidade hoje você não acha lugar para estacionar, e mais do que promessa de direção para os dias de hoje, nós precisamos entender que precisamos ser também direcionados para o nosso comportamento, principalmente de convívio social. Então vamos lá. No Salmo, no versículo 25, no capítulo 12, diz assim: ao homem que teme o Senhor. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio para que o direcionamento de Deus se encaixe em nós. Sim, estou falando aqui de promessa de direção, de se encaixar. Não tem como você ser direcionado se você não se encaixa nos projetos. Então não tem como você ser direcionado para ser médico se você não encaixar no estudo da medicina. Não tem como você ser um advogado se você não encaixar nos processos legais de um advogado. Mas no direcionamento cristão, no direcionamento de Deus, vamos dizer assim, trabalhando as questões das promessas que Ele tem para nós, nós precisamos também estar encaixados. Então, o salmista diz que o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Então, a instrução de Deus para nós, ela vai funcionar quando a gente estiver alinhado. Irmão Tiago usa muito essa expressão, você tem que estar alinhado. E isso é uma verdade. Precisa ter um temor, não no sentido de medo, de pavor, mas de temer por respeito, por saber que é certo, por ter convicção das coisas certas. Então o autor, ele faz algumas perguntas para nós, Quantas decisões uma pessoa toma por dia? Querido, em tempo de Covid-19, as nossas decisões, elas têm que ser muito firmes, e direcionadas para o momento que nós estamos vivendo. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança no Senhor, mas você não pode levar ou dar uma direção para os seus atos, as suas atitudes diárias, sem você estar direcionado, enquadrado nesse problema que nós temos vivido. Então, nós tomamos muitas decisões todos os dias. E você acha fácil tomar decisão? Por favor, me compreenda da maneira melhor possível. Você acha fácil os nossos líderes hoje tomar decisão
em detrimento a tudo que se faz? Sim, eles estão tomando decisão. Em algumas nós podemos concordar, outras nós devemos discordar, porque podemos pensar de uma maneira diferente, mas tomar decisão não é fácil. E nós precisamos prestar muita atenção em quais decisões nós verdadeiramente nos encaixamos ou nos enquadramos, né? Então, nós tomamos muitas decisões e não é fácil tomar decisão. Uma outra pergunta do autor, ele diz assim: como a Bíblia pode nos ajudar quanto à tomada de decisão no nosso dia a dia? É uma outra pergunta que o autor faz sobre essa promessa de direção. Então, a palavra de Deus, ela nos direciona também através das promessas que Deus tem para mim e para você. As promessas de Deus, elas precisam ser motivação para as nossas decisões. Então, se eu tenho na palavra de Deus uma promessa de vida eterna, qual é a direção que eu tenho que tomar para ir nesse caminho de vida eterna? Ok? Está compreendendo? Então, isso é sério. Então, Deus tem promessa, Deus dá direção para mim e para você. Mas eu preciso ter as minhas convicções de qual caminho eu vou trilhar. Uma outra pergunta que ele põe aqui claro para a gente: será que a falta de direção de Deus na hora de tomar uma decisão pode se constituir às vezes em fracasso para os nossos planos? Lógico. Aí você toma decisão, busca direção baseado no seu conceito de conhecimento. Isso aqui, querido, preste bem atenção, é em qualquer nível, seja ele social, educacional, religioso. Os judeus fizeram isso no passado. Tomaram uma direção baseado na religiosidade que eles tinham. E não deu convicção de vida eterna. Foi preciso de Deus mudar a direção do povo através de quem? De Jesus. Então Jesus veio para redirecionar as pessoas, fundamentada na graça, no amor, na compaixão de Deus, não mais pela lei. Aí você pode me perguntar assim: pastor, mas a direção da lei é ruim? Não. Se você ler 1 Timóteo, você vê o conselho que Paulo dá. A lei é boa, desde que você utilize da maneira correta. Então nós precisamos compreender essa direção, porque tem vários ensinamentos errados, né, dentro do nosso dia a dia hoje de promessa de direção, entendendo que a lei, ela precisa ser resguardada e cumprida em determinados assuntos ou em determinadas direções. Querido, hoje a minha vida, ela não pode ser direcionada pelo um dia somente, achando que no ensinamento esse dia é o dia correto de louvar a Deus. Querido, eu e você, nós não aceitamos Jesus e seguimos Jesus porque somos direcionados a servir a Deus num único dia, ou seja, o domingo. Por favor, não me entenda dessa forma. A graça do Senhor nos direciona para que todos os dias sejam dias do Senhor. Então eu preciso compreender isso, né? A falta de entendimento da direção de Deus pode me levar a tomar uma direção errada, um rumo errado. Então, por favor, compreenda essas questões. Eu queria deixar um versículo para vocês, baseado em Romanos, capítulo 8, se você puder abrir sua Bíblia, por favor. Eu estou folheando a minha aqui para deixar isso bem
bem claro para você. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Olha um outro conselho interessante que Paulo dá aqui para nós. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E esse caminho, essa direção dá para a morte. Mas os que se inclinam, ou busca a direção das coisas espirituais, ou se inclina para o Espírito, o que acontece? Inclina-se para as coisas do Espírito. Então, a direção do Senhor, hoje para nós, ela não é legalista, ela não é carnal, ela não pode me prender num penhor de uma lei. A palavra do Senhor hoje, ela tem que me prender no penhor da graça, da ação do Espírito na minha e na sua vida. Essa é a direção que Deus tem para nós, para que a gente não fique preocupado, ansioso, principalmente num tempo, num momento desse que nós estamos vivendo. Então a gente crê que Deus tem dado direção para nós e com calma, com paciência, a gente trilha esse caminho e vence. Mas se nós pendermos para o penhor da carne, então, quando a gente orienta, né, aos empresários, aos irmãos que estão lidando com trabalho ou até com perda de emprego, calma, meu irmão, tenha paciência. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é, mas você precisa, nesse momento, ter a direção de Deus para você não ficar inclinado com as coisas da carne e achar que porque você perdeu o emprego, você não vai ter qualidade de vida. Você, não, calma aí, se você diminuiu o seu potencial como empresa, calma aí, calma. Deus tem uma direção para você. Eu quero terminar essa fala aqui, né, te desafiando. O autor deixa uma outra pergunta aqui, dizendo: existe alguma área de sua vida que precisa de uma direção de Deus? Hoje, meu irmão, isso é um prato cheio para nós refletirmos. Quantas pessoas hoje estão precisando de direção por causa de ansiedade, por causa de dor, por causa de perdas? Então, por favor, pense nisso, né? Receba essa palavra aí, medite sobre esses assuntos, né? Eu posso citar alguns textos e recomendá-los para que você adicione a essa expectativa, né? Então você pode ler Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, você pode ler Tiago 5, capítulo de 1 a 6, você pode ler Hebreus 6, de 9 a 12, ok? Então fica aí essa meditação para você nesse dia, fundamentado na direção que nós precisamos ter de Deus. Um grande abraço para você, um beijo no seu coração. A saudade é muita e nós cremos que em breve Deus vai dar a oportunidade a gente de estar se vendo, né, pessoalmente. Caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade desse assunto, entre em contato com a gente. Pode ligar para mim no meu telefone, vocês têm aí, né, o WhatsApp. Vocês podem ligar para o evangelista Igor também, conversar com ele está preparado para trabalhar esse assunto, né? E procure fazer parte de um grupo familiar hoje por essas reuniões de videoconferência, né? Nós já vamos ter 4 grupos hoje, né, possivelmente reunindo com essa qualidade de trabalho. A gente tem incentivado os irmãos, né, e agradecido muito a Deus, né, pela essa oportunidade. Então, mais uma vez, fique com Deus, grande abraço, saudade de vocês, mas vamos continuar tendo paciência e recebendo essas direções de Deus nesse tempo de dificuldade. Um beijão para vocês, os amo muito.